Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Heisen. Bom dia a todos. Começamos falando de uma reunião de governadores, pelo menos 24 governadores que confirmaram presença no encontro hoje em Brasília. Nem todos estarão presencialmente lá, parte terá participação virtual. Esse encontro foi anunciado no sábado pelos governadores de São Paulo, João Dória, do PSDB, e do Piauí, Wellington Dias, do PT, como uma forma para discutir vários assuntos. Um deles, a defesa da democracia, que, segundo eles, vem sendo atacada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas outros assuntos estarão em questão também: a pandemia, a criação de um consórcio para destinar recursos para o meio ambiente e também a reforma tributária. Estamos acompanhando e você terá todos os detalhes nas plataformas do Estadão durante o dia. A Polícia de São Paulo, a Polícia Militar, vive um caso de insubordinação motivado pelos atos de apoio ao presidente Bolsonaro no 7 de setembro. O chefe do Comando de Policiamento do Interior, 7, o coronel Alexandre Lacerda, foi afastado hoje pelo governador João Dória por indisciplina. Ele comandava 5.000 homens e estava convocando amigos pelas redes sociais para participarem desse ato na Paulista. Depois que o comando da PM foi avisado, o coronel fechou seu perfil. Ontem também o PM da reserva, o Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, que preside ali a CEAGESP, convocou o vídeo todos os veteranos a apoiarem o presidente contra o comunismo. E ainda sobre este assunto, o Estadão revela que 5 ex-presidentes da República demonstraram preocupação nesses últimos dias e fizeram contatos com militares para saber do risco de uma ruptura institucional no país. Ouviram como resposta que esse risco não existe, mas demonstraram preocupação esses militares, exatamente por isso que a Carol acabou de falar, com o risco de insubordinação por parte das polícias militares. Os 5 ex-presidentes que fizeram essas consultas foram Fernando Collor de Mello, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer. No caso do ex-presidente Fernando Henrique, o contato foi direto, sem intermediários. Os detalhes você confere na reportagem de Marcelo Godoy e de Pedro Venceslau. O Corpo de Bombeiros continua combatendo um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual do Juqueri, aqui em Franco da Rocha, Grande São Paulo. Esse fogo foi provocado pela queda de um balão na manhã de ontem e se alastrou com facilidade até por conta do tempo seco. Mais de 60% da vegetação já foi queimada. Moradores de diversos bairros de São Paulo, do ABC Paulista, relataram uma chuva de fuligem que está invadindo casas. São vários relatos compartilhados também nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, uma pesquisa inédita do MAP Biomas mostra que, em 30 anos, 15% da superfície da água do Brasil desapareceu. No estado mais afetado, Mato Grosso do Sul, 57% de todo o recurso hídrico foi perdido desde a década de 90. E além dessa redução, que ocorreu basicamente em um dos biomas mais importantes do país, que é o Pantanal. É tanta coisa que fica difícil imaginar, mas dá para se ter uma ideia porque sumiu da superfície o equivalente a mais de 1,5 vezes de todo o recurso hídrico disponível no Nordeste em 2020. A reportagem com os detalhes também está no Estadão. E o esporte do Estadão destaca hoje a rodada de fim de semana do Brasileirão e chama atenção o jogo entre o Palmeiras e o Cuiabá, a derrota do Palmeiras por 2-0 em casa para o novato da Série A. Isso depois do Palmeiras ter se classificado para as semifinais da Libertadores, eliminando o São Paulo. O detalhe é que agora, até a semifinal contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras, depois de um ano ter começado com uma maratona de jogos, vai ter um mês com jogos somente aos sábados e domingos, podendo ter a semana cheia para trabalhar. E o destaque também para a vitória do São Paulo contra o Sport, vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense, o empate entre Santos e Inter na Vila Belmiro e toda a rodada do Brasileirão, que pode ter o Atlético Mineiro avançando ainda mais na liderança se vencer o Fluminense hoje à noite. A gente encerra falando sobre educação, porque a demanda dos pais por uma educação antirracista pode levar a uma das maiores mudanças na história recente das escolas particulares de elite de São Paulo. Já há a reformulação de currículos, não só na forma como se fala dos negros e indígenas na aula de história, mas como novos autores e pesquisadores não brancos. Elas também passaram a dar preferência para contratar professores negros, né, superando aquela ideia de que eles são sempre porteiro ou faxineiro.
Para ajudar no chamado letramento racial, as escolas procuraram assessorias especializadas para analisar materiais, para fazer uma abordagem com os docentes, falar da importância de se cuidar também além da relação, né, entre negros e brancos no ambiente escolar. E algumas chegaram até a abrir bolsas de estudos para alunos negros e indígenas com mensalidades, com auxílios, enfim, é uma iniciativa importante, também está em destaque no Estadão de hoje. Estas e outras notícias você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Boa semana.